Você sente isso? Respire fundo por um instante. Acalme o barulho ao seu redor, as listas de afazeres que gritam em sua mente, as vozes de outras pessoas, as expectativas, as cobranças. Acalme tudo. Agora, ouça o que está por baixo de tudo. Isso, lá no fundo da sua alma. Você sente aquele chamado. Não é um som audível, é mais como uma vibração, uma ressonância, uma certeza silenciosa de que você foi criada para mais. Mais do que a rotina, mais do que as contas a pagar, mais do que os papéis que você desempenha todos os dias, por mais nobres que sejam. É um anseio por propósito, uma sede por significado que nenhuma conquista terrena parece saciar por completo. É a sensação de que seu espírito carrega uma promessa, um destino selado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Esse chamado não conhece fronteiras e ecoa em cada canto da terra. Para que possamos nos sentir conectados, comente aqui a cidade de onde você está atendendo a esse chamado em seu coração. Esse é o eco do seu chamado. É a voz do Criador sussurrando a identidade que Ele lhe deu. Escolhida. Você foi escolhida, não por seus méritos, não por sua perfeição, não por sua força. Você foi escolhida pela graça, pelo amor incondicional de um Deus que olha para você e vê uma obra-prima em andamento, um instrumento poderoso em suas mãos. Ele teceu seus dias, sonhou com seu futuro e depositou em você dons e talentos únicos, destinados a impactar o mundo de uma forma que só você pode fazer. Mas, e aqui reside a angústia que talvez te trouxe a esta mensagem. Aqui está o paradoxo que assombra suas noites insones e seus dias mais difíceis. Apesar de sentir esse chamado, você também sente uma distância. Você sente uma desconexão, um abismo sutil, mas real, entre a mulher que você sabe que foi chamada para ser e a mulher que você vê no espelho todos os dias. É como estar na margem de um rio, vendo a terra prometida do outro lado. Uma vida de plenitude, de propósito claro, de intimidade com Deus. Mas sentir os pés presos na lama, incapaz de atravessar. Você vê outras mulheres caminhando em seu chamado. Elas parecem tão certas, tão confiantes, tão alinhadas. E você se pergunta em silêncio, com o coração apertado: Senhor, e eu? Quando será a minha vez? Onde eu errei? O que está faltando? Você ora, você busca, você lê a palavra, você tenta fazer tudo certo. Mas ainda assim, essa sensação de estagnação persiste. Uma barreira invisível, uma resistência que te impede de avançar. Você dá um passo para frente e, de alguma forma, é puxada 2 passos para trás. Você se sente como uma águia que foi criada para voar nos céus mais altos, mas que vive com as asas presas, ciscando no chão como uma galinha. É frustrante, é exaustivo e, se você não tomar cuidado, pode se tornar devastador para a sua fé. Eu quero que você saiba que essa sensação não é fruto da sua imaginação. Essa barreira não é apenas cansaço ou uma fase ruim. O que você está sentindo é real. Existe, de fato, algo que está ativamente te afastando de ser a mulher escolhida que Deus te chamou para ser. Não é um inimigo óbvio, com chifres e tridente. É algo muito mais sutil, um ladrão de destinos, um eco silencioso que se disfarça de normalidade. Um veneno que você pode estar tomando em pequenas doses diárias, sem perceber o dano que ele está causando à sua alma. E o propósito desta nossa conversa hoje é exatamente este: arrancar a máscara desse impostor, trazer à luz o que opera nas sombras da sua vida espiritual. Porque o primeiro passo para vencer um inimigo é identificá-lo, é dar nome àquilo que te sabota. Então, eu te pergunto com toda a seriedade e amor: você está pronta para descobrir o que é isso? Você está disposta a confrontar as amarras que têm limitado o seu voo? Porque a verdade pode ser desconfortável.
Ela pode exigir de você uma mudança radical, mas eu te garanto, a verdade liberta. E a liberdade é o oxigênio da alma de uma mulher escolhida. Prepare seu coração, pois vamos mergulhar fundo. Vamos expor o primeiro e talvez o mais perigoso ladrão que tem roubado a sua paz e te afastado do seu lugar de honra. O primeiro e mais implacável ladrão que se infiltra na vida de uma mulher e a afasta de seu chamado é a comparação. Eu a chamo de o veneno da alma moderna. É uma praga espiritual tão difundida, tão normalizada em nossa cultura, que a consumimos sem sequer reconhecê-la como o veneno que é. Ela chega através da tela brilhante do seu celular, nos corredores do seu trabalho, nos encontros de família e até mesmo nos bancos da igreja. A comparação é o ato de medir o seu valor, o seu progresso e as suas bênçãos usando a régua da vida de outra pessoa. É abrir uma rede social e ver o noivado da sua amiga, as férias perfeitas da sua colega de trabalho, o corpo escultural daquela influenciadora, o ministério florescente daquela outra mulher, e imediatamente sentir uma pontada no coração, uma mistura tóxica de admiração e inveja, de inspiração e desânimo. Cada imagem de sucesso alheio parece sublinhar as suas próprias falhas, as suas próprias demoras, as suas próprias faltas. A comparação te faz olhar para o palco de alguém e contrastá-lo com os seus bastidores. Você vê o sorriso da foto, mas não conhece as lágrimas que a regaram. Você vê a conquista, mas não conhece o sacrifício que a comprou. Você vê a glória, mas não conhece a história de dor e perseverança por trás dela. E o que essa comparação faz com a sua alma? Primeiro, ela rouba a sua alegria. A alegria é um fruto do Espírito, nascido da gratidão pelo que Deus já fez e está fazendo em sua vida. A comparação arranca essa gratidão pela raiz. Ela te cega para as suas próprias bênçãos. Você pode ter um jardim lindo e florescente, mas se passar todo o tempo olhando por cima do muro para o jardim do vizinho, o seu próprio jardim parecerá sem cor e sem vida. Você deixa de agradecer pelo marido que tem, porque o da sua amiga parece mais romântico. Você deixa de celebrar seu pequeno negócio, porque o da outra parece mais próspero. A comparação é o assassino da gratidão. Segundo, a comparação distorce o seu chamado. Deus criou você para ser uma obra de arte única e irrepetível. Ele te deu uma impressão digital espiritual que ninguém mais possui. Seu caminho é seu. Suas lutas são projetadas para forjar em você uma força específica. Suas bênçãos são dosadas na medida exata para o seu propósito. Quando você se compara, você está, em essência, dizendo a Deus: Senhor, acho que o projeto que o Senhor fez para ela é melhor que o meu. Eu queria o caminho dela, não o meu. É uma afronta sutil ao Criador. Você começa a cobiçar os dons, o chamado e o destino de outra pessoa e negligencia o cultivo dos seus próprios. Você tenta calçar sapatos que não foram feitos para os seus pés e o resultado é desconforto, frustração e a incapacidade de caminhar com firmeza. Pense em Lia e Raquel na Bíblia. Raquel era amada, considerada bela, mas estéril por um tempo. Lia, preterida, mas fértil. Ambas viviam em um ciclo vicioso de comparação e rivalidade. Lia queria o amor que Raquel tinha. Raquel queria os filhos que Lia tinha. Ambas estavam tão focadas no que a outra possuía que não conseguiam desfrutar plenamente das bênçãos que Deus lhes havia dado. Elas viveram vidas de amargura e competição, quando poderiam ter encontrado contentamento em seus papéis únicos. Pense em Marta e Maria. Marta, ocupada, servindo, fazendo o que era bom. Maria, aos pés de Jesus, ouvindo, fazendo o que era essencial.
Quando Marta, em sua agitação, comparou seu serviço com a inércia de sua irmã, ela recebeu uma correção amorosa de Jesus. Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A comparação fez Marta perder o foco, encheu seu coração de ressentimento e a impediu de desfrutar da presença do Mestre que estava em sua própria casa. Mulher escolhida, entenda isto: o seu chamado não será encontrado no feed de outra pessoa. Sua validação não virá da aprovação alheia. Sua jornada é única, e a única comparação saudável é contrastar quem você é hoje com quem Deus te chamou para ser. O antídoto para o veneno da comparação é a prática radical do contentamento e da celebração. Contentamento não é passividade, não é se conformar com a mediocridade. Contentamento é a paz profunda de saber que você está exatamente onde Deus quer que você esteja neste momento e que Ele está no controle do seu amanhã. É florescer onde você foi plantada. É agradecer pela semente que você tem na mão, em vez de reclamar da colheita que você ainda não vê. Celebração é o ato de se alegrar genuinamente com a bênção na vida de outra mulher. Isso quebra o poder da inveja. Quando você vê alguém sendo promovido, se casando, tendo um filho, prosperando, treine seu espírito para ser o primeiro a celebrar. Diga glória a Deus pela vida dela. Isso declara ao mundo espiritual que você acredita em um Deus de abundância, não de escassez. A bênção dela não significa a sua ausência. O Deus que fez por ela é o mesmo Deus que pode e fará por você no tempo dele, do jeito dele. Como começar a se desintoxicar desse veneno hoje? Faça um jejum de comparação. Determine um período, talvez um dia na semana ou algumas horas por dia, para se desconectar das plataformas que mais alimentam sua tendência à comparação. Use esse tempo para se conectar com Deus e consigo mesma. Pratique a gratidão ativa. Mantenha um pote da gratidão ou um diário. Todos os dias, anote de 3 a 5 coisas específicas pelas quais você é grata. Coisas pequenas. O sabor do café, um sorriso do seu filho, a saúde que você tem. Isso treina seu cérebro e seu espírito a focarem no que você tem e não no que lhe falta. Fale a palavra. Quando a tentação de se comparar surgir, combata-a com a verdade. Diga em voz alta: eu sou feitura das mãos de Deus, criada para boas obras que Ele preparou de antemão para que eu andasse nelas. Efésios 2:10. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. É hora de quebrar esse jugo. É hora de curar a sua visão espiritual. Vamos orar. Feche seus olhos, se puder. Pai Celestial, Deus da minha vida, eu venho diante de Ti e confesso que permiti que o veneno da comparação contaminasse meu coração. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que olhei para a vida de minhas irmãs com inveja, em vez de celebração. Perdoa-me por duvidar do Teu plano para mim, por cobiçar o caminho que traçaste para outras. Hoje, eu renuncio ao espírito de comparação. Eu arranco essa erva daninha da minha alma. Eu peço que o Senhor cure a minha visão. Ajuda-me a ver a mim mesma como Tu me vês, única, amada e com um propósito específico. Ensina-me a florescer onde me plantaste. Enche meu coração de uma gratidão tão profunda que não haja espaço para a inveja. Que a bênção na vida dos outros seja para mim um lembrete da Tua bondade e não um gatilho para a minha insegurança. Eu declaro que meu valor não é medido pelo que os outros têm ou fazem, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado por mim. Eu escolho o contentamento, eu escolho a celebração, eu escolho o Teu plano perfeito para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Respire, sinta o alívio. Esse é o primeiro passo para a liberdade. Mas o ladrão da comparação raramente age sozinho.
ele tem um cúmplice que o ajuda a manter suas vítimas presas. E é sobre ele que vamos falar agora. Se a comparação é o veneno que você ingere, o segundo ladrão são as âncoras que você se recusa a soltar. Falo das feridas não curadas, da falta de perdão, das correntes do passado que te mantém presa, impedindo que o barco da sua vida navegue para as águas profundas do seu destino. Uma mulher escolhida é chamada para ser livre. Mas como você pode ser livre se está acorrentada a mágoas, ressentimentos, culpas e traumas do passado? Pense nisso como carregar uma mochila pesada e cheia de pedras. Cada pedra tem um nome: a traição de um amigo, a palavra dura de um pai ou mãe, um relacionamento que te quebrou, um erro que você cometeu e do qual não consegue se perdoar, uma injustiça que sofreu. Você carrega essa mochila para todos os lugares, ela te cansa, te deixa lenta, te machuca as costas. E quando Deus te chama para escalar a montanha do seu propósito, você olha para cima, sente o peso nas costas e diz: eu não consigo, é pesado demais. O inimigo da sua alma ama quando você se apega a essas pedras. Ele sabe que uma pessoa ferida fere outras pessoas. Ele sabe que um coração amargurado não pode produzir frutos doces. Ele sabe que a falta de perdão é uma prisão autoimposta, onde você é ao mesmo tempo o prisioneiro e o carcereiro. A falta de perdão, tanto para com os outros quanto para consigo mesma, é uma das barreiras mais eficazes para bloquear o fluir do Espírito Santo em sua vida. Jesus foi claro em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso não significa que o perdão de Deus é condicional e que você o ganha perdoando. Significa que um coração que se recusa a perdoar é um coração fechado, endurecido. É como um punho cerrado. Deus não pode colocar o dom do perdão dele em um punho que se recusa a abrir. Ao não perdoar, você está essencialmente se colocando em uma posição onde não pode receber plenamente a graça que tanto precisa. Muitas mulheres confundem perdão com reconciliação ou com a aprovação do erro do outro. Não é nada disso. Perdoar não é dizer o que você fez está tudo bem. É dizer o que você fez não terá mais o poder de me destruir. Perdoar não é necessariamente restaurar o relacionamento. Às vezes, a sabedoria exige distância. Perdoar é restaurar a sua própria paz interior. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Uma declaração de que você não vai mais permitir que o veneno da amargura circule em suas veias espirituais. Você escolhe entregar o ofensor e a ofensa ao único juiz justo, que é Deus. Imagine José do Egito, vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado pela mulher de Potifar, esquecido na prisão pelo copeiro a quem ajudou. Ele tinha todas as razões do mundo para viver uma vida de ódio e vingança. Cada uma dessas injustiças era uma pedra pesada que ele poderia ter colocado em sua mochila. Mas o que José fez quando finalmente teve o poder de se vingar? Ele olhou para seus irmãos aterrorizados e declarou uma das frases mais poderosas em toda a Escritura. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. José não minimizou o mal que fizeram a ele. Ele o reconheceu. A vós intentastes o mal. Mas ele escolheu olhar para a situação através das lentes da soberania de Deus. Ele entendeu que, mesmo no meio da maldade humana, Deus estava tecendo um propósito maior. O perdão de José não foi apenas a libertação de seus irmãos, foi a sua própria libertação final. Foi o que o qualificou para governar, para ser o salvador de sua família e de uma nação.
Ele não poderia ter sido o homem escolhido para aquela tarefa se estivesse preso à amargura. E quanto ao perdão a si mesma, essa é, muitas vezes, a âncora mais pesada. A culpa por um erro passado, por uma escolha ruim, por palavras que você não pode retirar. Você se lembra constantemente de suas falhas. O inimigo adora tocar esse filme em sua mente, repetindo a cena do seu fracasso, para te convencer de que você está desqualificada para o chamado de Deus. Ouça com atenção. Mulher escolhida, se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado a Deus, Ele não apenas te perdoou, Ele esqueceu. Isaías 43:25 diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quando você se recusa a se perdoar, você está colocando o seu julgamento acima do julgamento de Deus. Você está dizendo que o seu erro é maior do que o sangue de Cristo. E isso é uma mentira do inferno. A cruz foi suficiente, o preço foi pago. Sua identidade não é o seu erro. Sua identidade é perdoada, redimida, filha amada. Para ser a mulher que Deus te chamou para ser, você precisa viajar leve. Você precisa soltar as pedras. Você precisa cortar as cordas da âncora. O antídoto para a âncora do passado é a decisão do perdão e a aceitação da graça. É uma decisão que você talvez precise tomar todos os dias. Cada vez que a memória da dor surgir, você decide novamente: eu já perdoei, eu entrego isso a Deus. É um ato de fé. Você libera a pessoa e a situação nas mãos de Deus, confiando que Ele é justo e que Ele cuidará de tudo. E você aceita pela fé que a graça de Deus é suficiente para cobrir suas próprias falhas. Vamos fazer isso agora. Este é um momento sagrado. Imagine essas pedras em sua mão. Sinta o peso delas. Dê nome a cada uma. Agora, abra a sua mão. É hora de soltá-las aos pés da cruz. Vamos orar juntos, Pai amado, Deus de toda a graça. Eu estou diante de Ti com o coração pesado. Eu confesso que tenho carregado âncoras do passado, feridas que nunca cicatrizaram, mágoas que eu alimento em segredo. Eu reconheço que a falta de perdão tem sido uma prisão para a minha alma e uma barreira entre mim e o meu chamado. Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu escolho perdoar. Faça uma pausa e mencione em seu coração as pessoas que te feriram. Eu os libero da dívida que eu sentia que eles tinham comigo. Eu os entrego em tuas mãos, que são mãos de justiça e misericórdia. Eu renuncio a todo espírito de amargura, ressentimento e vingança. Lava meu coração, Senhor. E, Pai, eu também peço perdão pelas minhas próprias falhas. Eu confesso os meus erros e a culpa que tenho carregado. Eu aceito o teu perdão. Eu recebo a tua graça que me limpa e me restaura. Eu me perdoo, porque tu já me perdoaste. Declaro que o passado não tem mais poder sobre mim. Minhas correntes estão quebradas. Minha identidade está em Cristo. Eu sou livre para caminhar na novidade de vida que tu tens para mim. Em nome de Jesus, o meu Redentor. Amém. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Você está mais leve agora, mas há mais. Um ladrão, um dos mais sutis e enganosos, porque ele se veste de virtude. Vamos expô-lo. Nós já expomos o veneno da comparação e as âncoras do passado. Agora precisamos falar sobre o ladrão que se disfarça de responsabilidade, de produtividade, de serviço. Eu o chamo de a ilusão da ocupação. Vivemos em uma cultura que glorifica a ocupação. Estar ocupado é sinônimo de ser importante, de ser produtivo. Se sua agenda não está lotada, se você não está correndo de uma tarefa para outra, há algo de errado com você. E nós, mulheres, muitas vezes somos mestras nisso. Somos multitarefa. Cuidamos da casa, dos filhos, da carreira, da igreja, dos amigos.
Nossa lista de afazeres é infinita. E onde está o perigo? O perigo está em confundir atividade com propósito. O perigo está em estar tão ocupada com coisas boas que você não tem tempo para a única coisa que é essencial. Este é o complexo de Marta. Marta, como vimos, amava Jesus. Ela o recebeu em sua casa. Ela estava ocupada servindo-o. O que ela estava fazendo não era pecado. Era bom. Ela queria oferecer o melhor ao mestre. Mas sua ocupação a levou à ansiedade, à comparação e, pior de tudo, a uma desconexão com a própria pessoa a quem ela estava tentando servir. O inimigo da sua alma não precisa te levar a cometer grandes pecados para te afastar do seu chamado. Às vezes, tudo o que ele precisa fazer é te manter perpetuamente distraída. Ele te enche de atividades, de responsabilidades, de entretenimento, de barulho. Sua vida se torna uma agitação constante, um zumbido sem fim de notificações, e-mails, mensagens, séries para assistir, problemas para resolver. E o que acontece com uma vida assim? Não há espaço. Não há silêncio. Uma mulher escolhida precisa de instruções. Ela precisa ouvir a voz do seu comandante. Ela precisa de direção, de estratégia, de discernimento. E a voz de Deus, na maioria das vezes, não é um trovão. É um cicio tranquilo e suave, como o que Elias ouviu na caverna. Como você pode ouvir um cicio suave no meio de um furacão de atividades? É impossível. Sua ocupação, mesmo com coisas boas, pode ser a cortina de fumaça perfeita para te manter na superficialidade espiritual. Você está tão ocupada trabalhando para Deus que não tem tempo para estar com Deus. Sua vida de oração se resume a pedidos rápidos no carro. Sua leitura da Bíblia é um versículo do dia que aparece na tela do celular. Sua adoração é apenas durante o louvor na igreja no domingo. Isso não é intimidade. É um relacionamento superficial de conhecidos. E Deus não chama conhecidos para missões grandiosas. Ele chama amigos íntimos. Ele compartilha seus segredos com aqueles que se sentam aos seus pés, como Maria. Uma mulher escolhida entende o poder do sela, a pausa. Ela sabe que precisa se retirar do barulho para se realinhar com o céu. Ela não tem medo do silêncio. Ela o busca, porque sabe que é no silêncio que Deus fala mais alto. É no silêncio que as prioridades são reordenadas. É no silêncio que a força é renovada. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Sua alma anseia por esse silêncio, por essa margem. Mas a tirania do urgente sempre parece gritar mais alto que a necessidade do importante. O antídoto para a ilusão da ocupação é a disciplina da solitude e a definição de prioridades divinas. Solitude não é solidão. Solidão é a dor da ausência de pessoas. Solitude é a alegria da presença de Deus. É a disciplina de se retirar intencionalmente do barulho do mundo para estar a sós com o Pai. É criar oásis de silêncio em meio ao deserto da sua agenda lotada. Prioridades divinas significa ter a coragem de dizer não. Dizer não a boas oportunidades para poder dizer sim à oportunidade divina. Significa perguntar a si mesma antes de assumir um novo compromisso. Isso me aproxima do meu chamado ou me distrai dele? Isso energiza meu espírito ou o drena? Significa entender que sua energia, seu tempo e seus recursos são finitos e devem ser investidos naquilo que produz fruto eterno. Como aplicar isso em sua vida? Agende um encontro divino. Pegue sua agenda agora. Assim como você marca uma reunião de trabalho ou uma consulta médica, marque um encontro com Deus. Comece com 15 minutos por dia, um horário não negociável. Sem celular, sem TV, sem lista de afazeres. Apenas você, sua Bíblia e um coração aberto. Proteja esse tempo como o tesouro que ele é. Pratique o não sagrado.
Antes de dizer sim a qualquer novo pedido ou oportunidade, dê a si mesma uma pausa. Diga: preciso orar sobre isso. Leve a questão a Deus. Aprenda a discernir entre uma porta aberta por Deus e uma distração disfarçada de oportunidade. Identifique seus drenos de tempo. Seja honesta consigo mesma. O que consome seu tempo e não te edifica? Horas de rolagem sem rumo nas redes sociais? Séries que não acrescentam nada à sua alma? Identifique esses drenos e comece a redirecionar esse tempo para atividades que alimentem seu espírito. É hora de parar de correr e começar a caminhar com propósito. É hora de silenciar o mundo para poder ouvir o céu. Vamos orar, pedindo a sabedoria para viver uma vida focada. Senhor, meu Deus, eu confesso que me tornei uma escrava da ocupação. Eu permiti que a minha agenda ditasse o ritmo da minha alma. Eu troquei a profundidade da intimidade contigo pela superficialidade da atividade constante. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me por me contentar em ser uma Marta ansiosa, quando o convite para ser uma Maria atenta estava diante de mim. Hoje eu peço sabedoria. Ensina-me a discernir entre o que é bom e o que é essencial. Dá-me a coragem de dizer não às distrações, para que eu possa dizer sim ao teu chamado. Ajuda-me a cultivar a disciplina do silêncio e da solitude, que eu aprenda a amar estar em tua presença mais do que amo a sensação de estar ocupada. Livra-me da tirania do urgente. Reordena minhas prioridades segundo o teu coração. Eu não quero mais uma vida cheia de coisas. Eu quero uma vida cheia de ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós expomos 3 grandes ladrões, mas todos eles são sustentados por uma última e fundamental barreira. Uma fortaleza que precisa ser derrubada para que você possa, finalmente e de uma vez por todas, assumir o seu lugar como uma mulher escolhida. Nós falamos sobre a comparação, as feridas e a distração. Mas por que esses ladrões têm tanto poder sobre nós? Por que é tão difícil nos livrarmos deles? A resposta reside na fortaleza final que guarda o portão do nosso coração. Uma fortaleza com 2 torres gêmeas, a torre do medo e a torre da autossuficiência. O medo é a emoção que te paralisa. A autossuficiência é a ação que você toma para tentar controlar esse medo. Vamos entender essa dinâmica. Você tem medo, medo de falhar, medo de não ser boa o suficiente, medo do que os outros vão pensar, medo de ser rejeitada, medo do desconhecido, medo de entregar o controle e Deus não fazer a parte dele. Esse medo gera uma ansiedade profunda. E qual é a nossa reação humana natural a essa ansiedade? Tentar retomar o controle. É aí que a autossuficiência entra em cena. A autossuficiência é a sutil presunção de que, no fundo, tudo depende de você. É a crença de que você precisa ter o plano perfeito, a força necessária, a sabedoria exata para fazer as coisas acontecerem. É confiar mais em seus talentos, em sua inteligência, em sua capacidade de trabalho, do que no poder sobrenatural de Deus. Veja como isso alimenta os outros ladrões. Você se compara porque tem medo de não ser suficiente, então tenta se medir pelos outros para ver se está no caminho certo. Você se recusa a perdoar porque tem medo de ser vulnerável de novo, então se apega à amargura como uma forma de se proteger e manter o controle. Você se enche de distrações e ocupações porque tem medo do silêncio. Medo do que Deus pode pedir de você se você realmente parar para ouvir. Então, você se mantém no controle da sua agenda lotada. A autossuficiência é o grande obstáculo para se tornar uma mulher escolhida, porque ser escolhida não significa ser autossuficiente. Significa ser Deus dependente. O chamado de Deus em sua vida sempre será maior do que a sua capacidade natural. Sempre. Ele faz isso de propósito. Se você pudesse cumprir seu chamado com sua própria força,
a glória seria sua. Mas quando o chamado é impossível sem ele, quando o milagre acontece, ninguém tem dúvidas de quem recebe a glória. Pense em Ester, uma jovem órfã que se torna rainha. Seu povo está prestes a ser aniquilado. Seu primo Mardoqueu lhe envia a mensagem desafiadora. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? O que Ester sentiu? Medo. Ela mesma disse: qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interior, sem ser chamado, há somente uma lei, que seja morto. O medo era real e justificado, mas então veio o ponto de virada, a rendição. Ela declarou: se eu tiver que morrer, morrerei. Naquele momento, ela abriu mão da autossuficiência, da tentativa de se preservar. Ela parou de confiar em sua beleza ou em seu status, e se jogou completamente na soberania de Deus, convocando um jejum, um ato de total dependência. E foi essa rendição que a transformou de uma rainha passiva em uma libertadora corajosa. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Um anjo aparece e lhe entrega uma missão humanamente impossível: conceber o Filho de Deus sendo virgem. A lógica, o medo do julgamento, o medo do futuro, tudo gritava contra isso. Mas qual foi a resposta dela? A declaração máxima de rendição: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela não entendeu tudo. Ela não tinha um plano. Ela simplesmente se entregou. E essa entrega a posicionou para ser o vaso do maior milagre da história. Mulher, o que Deus está pedindo de você hoje é essa grande rendição. É a entrega das suas armas de controle. É a demolição da fortaleza do medo e da autossuficiência. É chegar diante dele e dizer: Senhor, eu não posso, mas eu sei que tu podes. Eu não sei o caminho, mas confio no guia. Meus planos falharam. Agora eu quero viver os teus. O paradoxo divino é este: a verdadeira força é encontrada na fraqueza reconhecida. O verdadeiro poder flui no momento da sua total rendição. Enquanto você estiver tentando segurar as rédeas da sua vida com as duas mãos, as mãos de Deus não podem assumir o controle. Você precisa abrir as mãos. É assustador? Sim. É um passo no escuro? Talvez. Mas é o único caminho para a vida extraordinária para a qual você foi chamada. É o passo que separa as espectadoras das protagonistas na história da fé. Chegamos ao final da nossa jornada, mas ao início da sua. Nós desmascaramos os ladrões que têm roubado seu destino. Mas o conhecimento por si só não muda nada. A transformação acontece no momento da decisão. Este é o seu momento Ester, o seu momento Maria, um ponto de virada espiritual. Você pode continuar tentando lutar com suas próprias forças, se protegendo atrás dos muros do medo e da autossuficiência. Ou você pode hoje, agora mesmo, tomar a decisão mais poderosa e libertadora da sua vida. A decisão de se render completamente. Eu quero te guiar em uma oração final, mas que não sejam apenas palavras, que seja o grito da sua alma, o seu ato de capitulação diante do Rei que te ama. Feche seus olhos pela última vez. Respire fundo. Visualize-se diante do trono de Deus. Ele não está com uma expressão de julgamento, mas com os braços abertos. Ele esteve esperando por este momento. Repita comigo com todo o seu coração: meu Pai, meu Rei, meu Senhor, eu estou aqui. Cansada de lutar com minhas próprias forças, cansada de ter medo, cansada de tentar controlar o incontrolável. Eu confesso que construí uma fortaleza de autossuficiência ao redor do meu coração, e ela só tem me mantido prisioneira. Hoje, eu me rendo. Eu entrego a ti as armas da minha guerra. Eu te entrego a minha necessidade de entender tudo. Eu te entrego o meu medo do futuro. Eu te entrego os meus planos, os meus sonhos, as minhas feridas, os meus talentos. Eu te entrego o controle total da minha vida. Eu confio em ti, mesmo sem ver, mesmo sem entender.
Eu abro mão do meu reino para que o teu reino venha em mim e através de mim. Quebra toda muralha de orgulho, toda corrente de medo. Enche-me do teu Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Usa minha vida para a tua glória. Eu não quero mais ser afastada do meu chamado. Eu quero caminhar nele. Hoje eu digo sim para ti. Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua perfeita e agradável palavra. Eu recebo, pela fé, a minha identidade. Eu não sou uma órfã. Eu não sou uma escrava. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou escolhida. Em nome de Jesus, amém e amém. Respire fundo. A paz que excede todo o entendimento está disponível para você agora. Se você fez essa oração com sinceridade, se você tomou essa decisão hoje, algo mudou no mundo espiritual. Uma declaração foi feita. O céu está em festa. Eu quero te pedir para selar este momento. Escreva nos comentários abaixo como um ato profético, como uma declaração de fé para que todos vejam. Eu sou uma mulher escolhida. Ao escrever isso, você não está sendo arrogante. Você está concordando com a verdade de Deus sobre a sua vida. E agora, receba esta bênção. Que a partir deste dia, você caminhe não mais na sombra da comparação, mas na luz do seu propósito único. Que as âncoras do passado sejam não apenas soltas, mas lançadas no mar do esquecimento de Deus. Que o barulho da distração se cale diante da doce voz do Espírito Santo te guiando. E que a fortaleza do medo e da autossuficiência seja hoje reduzida a pó, dando lugar a uma confiança inabalável no Deus que te chamou, que te capacita e que jamais te abandonará. Você é uma mulher escolhida. Agora, vá e viva como tal. Compartilhe desta mensagem com outra mulher que precisa ouvir isso. Vamos formar um exército de mulheres que conhecem sua identidade e caminham em seu poder. Que Deus te abençoe poderosamente.